Salve pessoal, aqui é Vanderlei falando. Hoje eu tomei conhecimento da publicação de um site norte-americano chamado ufoexplorer.com, onde foram feitas ilustrações, anexados os relatos, dos avistamentos mais impressionantes da Operação Prato. Então aqui eu vou fazer a apresentação destas imagens e a narração da descrição anexada pelo site. Então espero que você curta, ok? Um abraço. 2 de setembro de 1977, 22 horas. Santo Antônio do Tauá. Amélia Martins da Silva estava caminhando de Santo Antônio do Tauá para sua casa com uma de suas filhas, Odete, quando a 2 quilômetros da aldeia ela viu vindo da direita algo como uma luz amarelo-avermelhada, muito brilhante, como o farol de um carro. Inicialmente, a luz estava cortando diagonalmente a estrada, mas mudou abruptamente de direção, vindo exatamente na direção dela e de sua filha, cruzando rapidamente para a esquerda. Buscaram abrigo debaixo de uma árvore. O objeto parou por alguns minutos, então se moveu lentamente e voltou ao seu sentido original, leste, sudoeste, e seguiu em direção à Vigia Belém. Amélia não sofreu efeitos físicos e não temeu o encontro. Ela achou o objeto muito bonito e ficou feliz em ver uma coisa tão nova. A altitude era de cerca de 30 metros. Odete Martins da Silva, 35, filha de Amélia, muito tímida por temperamento, concordou com a veracidade do relato de sua mãe. Amélia descreveu o objeto com cerca de 1,30 metro de largura. Ela comparou com uma mesa em sua casa, com 1 metro de altura, redondo como um prato invertido com uma protuberância afiada saindo de onde saía uma luminescência avermelhada, o corpo uma cor azul de onde saía luz brilhante, dando a impressão de ser transparente. Ela não viu nenhuma forma humana dentro do objeto. Seu movimento era lento, mas às vezes acelerava, com a velocidade de um avião a jato. 16 de outubro 17h30 e 22 de outubro 19h30. Santo Antônio do Bintuba, Rio Bituba, estrada vicinal no quilômetro 32, Raimundo Nonato Barbosa, Birro, 48, disse que estava voltando para casa, e quando estava perto da casa de um amigo sentiu que estava perdendo as forças, perdeu um dos sapatos, mas continuou andando, olhou em volta por cima do ombro, e viu uma forma circular amarelo-avermelhada com cauda multicolorida, a 30 a 40 metros de distância, cerca de 1,50 metros de tamanho, movendo-se de 5 a 10 metros acima do solo, e emitindo um raio de luz azul brilhante, que atingiu a testemunha nas costas. Nenhum ruído. Muito assustado, reuniu forças para correr até a casa do amigo, gritando por socorro. Com pressa para vir atrás dele, o objeto parou logo acima das árvores, deixando para trás um rastro de flashes cintilantes de cores diferentes. Ele reclamou que seu corpo estava tremendo. 16 de outubro 18h30 e 22 de outubro 19h30. Colares, Velaide Cecim Carvalho, 24 anos, médica e chefe do Hospital de Colares. Velaide afirmou ter observado nos dias e horas citados respectivamente, um objeto metálico brilhante girando sobre a parte frontal da vila, Praia do Cajueiro, em baixa altitude, 100 metros, a uma distância estimada de 1.500 metros, sem produzir qualquer som. Ela descreveu os objetos como de formato cônico-cilíndrico, parte superior mais estreita, tendo um tamanho aparente à sua distância de 3 metros de largura e 2 de diâmetro. O objeto movia-se de forma irregular, posição vertical em seu eixo longitudinal, movimento ondulado ou oscilante acentuado, o tempo todo fazendo paradas rápidas e girando ao mesmo tempo. Ela diz que observou de perto, sendo em uma ocasião acompanhada por outras pessoas em frente ao hospital estadual local. Data desconhecida.
Outra nave no relatório é descrita como típico disco redondo de 1 metro de diâmetro, com uma matriz de luz amarela na parte inferior, de um material metálico escuro, com um anel metálico cinza claro ao seu redor. O objeto tinha uma cúpula brilhante com painéis na parte superior, emitindo uma luz branca intensa. Na parte inferior, a embarcação tem uma vigia, onde uma luz vermelha brilhante gritava. 6 de novembro de 1977, 19 horas. Colares, Antônio de Souza, 51, policial militar aposentado do Pará, morador de Colares, estava assistindo televisão quando uma interferência persistente dificultou. Ele saiu para verificar a antena no telhado, e viu o objeto iluminado, de cor cinza, quase branco, redondo com uma cúpula transparente em cima. O objeto tinha um círculo redondo na parte inferior da nave emitindo uma luz incandescente, tendo que julgou serem 2 tubos de pequeno diâmetro dos quais saíam luz verde e vermelha direcionada, tamanho estimado em 1,50 centímetros a uma distância de cerca de 500 metros. O objeto não fez nenhum som. 23 de novembro de 1977, 9h30, 22h30. Colares, Antônio Ferreira, 35 anos, pintor, morador de Colares, viu o que descreveu como um dirigível de formato oval cilíndrico avermelhado na parte inferior e cinza metálico brilhante na parte superior, movendo-se mais rápido que um jato, na direção nordeste a cerca de 1.200 metros de altitude. Ele estimou que o diâmetro total do objeto era de aproximadamente meio metro com um comprimento de 1 metro. O objeto estava se movendo em uma matéria muito irregular descrita como uma ação pulsante ondulada rápida e girando ocasionalmente. Abril de 1977. Mais de 6 meses antes do início da Operação Prato, 4 lenhadores estavam a bordo de um velho barco de pesca de madeira e foram para a desabitada Ilha do Caranguejo, na Baía de São Marcos, buscar paletes de madeira para vender. A ilha fica a quilômetros a leste de Colares. No dia seguinte, 3 dos homens acordaram e encontraram o quarto, morto em sua rede. 2 dos sobreviventes foram queimados, gravemente. Os sobreviventes nunca souberam o que aconteceu com eles. Várias pessoas na área de São Marcos, Ilha do Caranguejo, foram queimadas por OVNIs em incidentes semelhantes aos de Colares e Vigia. Os avistamentos duraram 4 meses, abril, maio, junho e julho de 1977, antes de diminuir, e aparentemente os OVNIs então se mudaram para a área de Colares. Holanda acreditava que, depois de deixar a área de Colares, eles foram mais para o oeste no Amazonas. Alguns dos moradores entrevistados por Holanda descreveram um artesanato recorrente com formato cilíndrico incomum com uma abertura no topo. Uma fileira de luzes brilhantes piscantes na seção inferior localizada, com 2 apêndices salientes que parecem ser algum tipo de antena. O objeto estava emitindo um intenso raio de luz que era refletido pela água. Esta nave se movia de forma horizontal. Então é isso, pessoal. Eu, como gosto muito de ilustrações, né, de OVNIs e extraterrestres, encontrei esse site e não pude deixar de fazer também essa apresentação, né, das ilustrações. Quero lembrar que no canal também há um vídeo da análise das principais fotos do caso da Operação Prato. Vou deixar o link na descrição. Tá bem, pessoal? Um abraço.